Olá, tudo bem? Eu sou a professora Karen. Hoje nós vamos estudar ciências. O tema de hoje é campo elétrico. O campo elétrico é o campo de força gerado pela interação de cargas elétricas, que podem ser elétrons, prótons e íons, que podem sofrer as forças elétricas de atração ou repulsão. O campo elétrico está ao redor de qualquer corpo eletrizado, e sua ação pode ser percebida quando aproximamos uma carga elétrica do corpo, e essa carga elétrica é chamada de carga de teste. As linhas de ação do campo elétrico são chamadas de linhas de força e ajudam a identificar o sentido da força sobre a carga de teste. Corpos eletrizados positivamente apresentam linhas de força que saem do corpo eletrizado. Corpos eletrizados negativamente apresentam linhas de força que entram no corpo eletrizado. A corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica resultante da diferença de potencial entre duas extremidades, e o deslocamento de elétrons ocorre para restabelecer o equilíbrio. Podemos classificar os materiais de acordo com a facilidade com que os elétrons se movem em seu interior. Eles podem ser condutores, como os metais, o corpo humano e a água da torneira, ou também podem ser isolantes ou dielétricos. Como exemplo, nós temos plásticos, borracha, vidro e água destilada. O movimento ordenado de cargas elétricas é denominado corrente elétrica. A corrente elétrica é simbolizada pela letra I e sua unidade. No sistema internacional é o ampere. A corrente elétrica é formada pelo movimento ordenado dos elétrons. Entretanto, a corrente elétrica real em uma pilha é o resultado dos movimentos dos elétrons que saem do polo negativo para o polo positivo da pilha. A intensidade da corrente elétrica pode ser definida como a quantidade de carga que passa pela seção transversal de um fio por unidade de tempo. Dessa forma, em que I é a intensidade da corrente elétrica, Q representa a quantidade de carga que passa por uma seção transversal de um fio e T é o intervalo de tempo. Quando a corrente elétrica passa por um fio, é possível observar 3 efeitos: o térmico, o luminoso e magnético. O efeito térmico é a passagem dos elétrons no interior de um material, provocando o aumento da agitação dos átomos e, então, o seu aquecimento. Um exemplo é o que acontece no chuveiro elétrico, no aquecedor, no ferro de passar roupa e nos secadores de cabelo. Já o efeito luminoso é quando a corrente elétrica passa por um filamento ou por um gás rarefeito e, em algumas situações, pode fazer com que o gás emita luz. Lâmpadas incandescentes e fluorescentes, conhecidas como lâmpadas frias, são exemplos de aplicações desse efeito. E o efeito magnético. Um fio metálico, quando percorrido por uma corrente elétrica, adquire propriedades magnéticas. Esse efeito possibilitou o ser humano desenvolver o eletroímã, amplamente utilizado em fechaduras magnéticas e em máquinas elétricas. Para que os elétrons se movam de maneira organizada, é necessário que exista uma tendência de movimento provocada por uma força elétrica. A grandeza física relacionada à capacidade de produzir a corrente é denominada tensão elétrica e é fornecida por geradores, como pilhas, baterias, tomadas, entre outros. A tensão elétrica é simbolizada pela letra U e sua unidade no sistema internacional é o volt. Os geradores elétricos são dispositivos que produzem tensão elétrica entre 2 terminais. Os principais geradores são a pilha, a bateria e as usinas de energia elétrica, como hidrelétricas, eólicas e termoelétricas. A resistência elétrica de um circuito elétrico é uma grandeza física relacionada com a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Essa resistência é uma propriedade do material e é determinada pela maneira com que os átomos e as moléculas do material estão organizados e ligados entre si. A resistência elétrica é simbolizada pela letra R e sua unidade no sistema internacional é o ohm. Nos metais, os elétrons livres colaboram com a redução da resistência elétrica, uma vez que têm a capacidade de se movimentar livremente entre os átomos que constituem o metal. Esses materiais são denominados condutores elétricos, pois facilitam a passagem da corrente elétrica. Em outros materiais, como plásticos, borrachas e madeira, a ausência de elétrons livres e as longas estruturas moleculares, compostas de muitos átomos ligados, dificultam a passagem da corrente elétrica. E por esse motivo, então, esses materiais são chamados de isolantes elétricos.
A lei de Ohm diz que quanto maior a tensão elétrica aplicada em um circuito ou fio condutor, maior a corrente elétrica que flui por ele. Porém, de modo inverso, quanto maior a resistência elétrica do material, menor a corrente elétrica para uma mesma tensão. Com base nessas constatações, é possível escrever que I é a intensidade da corrente elétrica em ampere, U é a tensão em volt e R é a resistência elétrica em ohm. A ligação de dispositivos elétricos por meio de um condutor, formando pelo menos um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica, é conhecida como circuito elétrico. Existem vários outros dispositivos elétricos que podem ser inseridos em um circuito elétrico. Antes de montar um circuito elétrico, devemos conhecer cada um de seus componentes. Cada componente tem uma função dentro de um circuito elétrico. São exemplos de componentes elétricos: fonte, resistor, fusível, diodo, LED, aterramento, indutor, entre outros. E para monitorar o valor de corrente e tensão, são utilizados dispositivos de controle, como o amperímetro, que é um aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica em um circuito, e o voltímetro, que é um aparelho utilizado para medir a tensão entre dois pontos de um circuito elétrico. Em um circuito é possível organizar um conjunto de resistores interligados, conhecidos como associação de resistores. Dependendo do tipo de associação, teremos efeitos diferentes. As associações de resistores podem ser em série, em paralelo ou mistas. Essa foi a nossa aula de hoje sobre campo elétrico. Eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula.